O universo te traz o que você emana. É com essa frase da nossa convidada super especial que a gente começa o 53º episódio do Mira Nelas. Hoje a gente está aqui com a doutora Thaís Berti. Ela é dermato, dona da clínica Dermacore. Ela é mãe, é esposa e junto com o neto, marido dela, ela tem uma mentoria, o Empreendedoc, em que eles ajudam médicos a entenderem que são empreendedores. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma honra te receber. Nossa sócia, você esqueceu de falar. Verdade. Que ela é nossa sócia na MLS. Verdade. Nossa, obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui no Mira Nelas. Super admiro vocês. Obrigada mesmo. Hoje nós vamos mirar nessa mulher maravilhosa aqui para ver o que a gente consegue se inspirar. Eu quero começar perguntando, você estava falando que vocês estão com quantos mentorados? Estamos com quase 130 mentorados, Dani. Com uma entrega, assim... É uma entrega intensa, né, na mentoria e com foco em médicos, para se tornarem empreendedores, né? E se enxergarem como empresários. Boa. Mas eu só quero perguntar, falar. porque você é mãe de 3 meninos, né? Isso. Você tem a sua clínica, tem a Isso. mentoria, Isso. 3 filhos, marido. Como é que você dá conta disso tudo? Ai, olha, é a metáfora dos pratinhos, né? Acho que a gente não dá conta de tudo, não dá, isso aí é utopia, não se dá conta de tudo, mas a gente tenta organizar e eu falo dos potinhos, né? A gente às vezes foca e coloca, vai enchendo o potinho família, depois potinho trabalho, e sempre atento no restante dos potinhos para nenhum ficar vazio. Sim. Mas é um desafio, é um desafio. A gente sempre fala isso, que equilíbrio não existe, né? Não, e o equilíbrio eu aprendi na mentoria da Lalas, que eu fiz, o Equalize, que o equilíbrio estático não existe. Você tem um equilíbrio dinâmico. Então, Exato. e aí, assim, é muito real isso, porque aí você tira um peso das costas, Sim, né? Daquela busca desse equilíbrio estático que não existe. Exato. Gente, Cada não hora existe. um pratinho vai estar Sim. ali meio ruim, mas... Sim. E aí é importante que tenha esse combinado, né? Então, entre você e o seu marido, que além de sócios na vida, são sócios nos negócios, olha, agora a gente vai desequilibrar esse pratinho aqui, mas para equilibrar esse outro. Isso. E aí, assim, a gente vai indo. E, obviamente, a gente combinar antes com a gente, né? Com que também certeza. é muito importante. Eu falo, né, que hoje o pratinho principal, esse não pode ser desfocado, é o nosso próprio verdade. pratinho do autocuidado. Porque se você não tá bem, aí você não consegue Fazer nenhuma ali outra coisa, né? performar nas outras funções que você tem, É né? verdade. Nos outros papéis. Então, eu falo e foco, acho que meu lema hoje é isso, é focar no autocuidado, na autoestima, autoconfiança, para você lidar aí com todas as suas outras funções. Aí fica mais fácil. Sim. E o que você faz hoje na prática para exercer esse autocuidado com você? Você tem algum ritual? Tenho, eu sou fanática do exercício físico, adoro assim, esse estilo de vida saudável. Então, hoje eu acordo super cedo, né? Sou madrugadora, acordo 4h15, 4h30 da manhã. Faço o meu devocional, meu momento do pilar espiritual. Então, leio um trecho da Bíblia, medito um pouquinho ali. Depois vou para a academia, malho, e aí eu volto, pego os meninos, levo para a escola, e aí depois vou trabalhar. E aí... Você já começa o dia vai a bem, rotina. né? Isso. E além disso, eu faço minha terapia. Isso eu faço, tô em terapia já há 2 anos, fez muita diferença na minha vida. Sim. Eu tive uma época, na pandemia, fui diagnosticada com ansiedade, né? Que aflorou ali, então eu precisei, em uma época, tomar um pouco de medicamento. Hoje já consigo controlar com as medidas não medicamentosas. Então, isso é meu autocuidado. Eu falo que nós somos um ser único com 4 subseres, né? O ser físico, espiritual, mental e emocional. Verdade. Então, eu comecei cuidando do físico, essa questão da atividade física, que eu sempre
fui preocupada com essa questão estética também. Sim. E aí fui encaminhando para cuidar da minha saúde mental, emocional e depois vai naturalmente te levando e aí cuidando também do pilar espiritual. E essa consciência, assim, ela é recente ou é algo que você sempre trabalhou, sempre cuidou? Não, Dani, é recente. Foi dos últimos 2 anos, assim, para te falar. Nos 2 anos e pouquinho, que foi onde eu tive uma crise de ansiedade mais intensa na frente dos meninos. E eu estava muito explosiva com eles, acabava descontando nas pessoas mais importantes da minha vida. É quem tá mais perto, né? É o nosso ambiente seguro, né? Então, você Exato. acaba descontando nas pessoas que você mais ama na vida, que te amam, porque você sabe que ali você tá... Ninguém te julga tanto, né? Sim. Mas... E aí, eu entendi, foi o meu ponto de inflexão, foi uma briga que eu tive com o neto, por conta de um IPTU atrasado. E foi ali que eu percebi que eu estava passando do ponto, estava muito explosiva, estava aquela pessoa... que eu nunca fui irritadiça, reclamona. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa super positiva, pra cima, sabe? Sempre vi o lado bom das coisas. Aí eu falei, não tá legal. E eu não tô sendo um bom ambiente pra minha família. Pois é muito sobre isso, assim. Eu acho que o maior ato de amor ao próximo é a gente se cuidar. Porque olha só como que hoje você se cuidando é uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Com certeza. Fez total diferença. É. Eu acho que se eu não tivesse tido esse ponto de inflexão, essa virada de chave, talvez eu não conseguisse hoje fazer o que Tanta faz, coisa, né? né? Talvez E além de você ser uma pessoa melhor, você passa a ser um exemplo, uma referência, Sim, né? ai, Para o sim. seu marido, para os seus Sim, filhos sim, também. Sim. Então, o ambiente todo dentro de casa, no trabalho, tudo muda, né? Tudo a partir muda. disso. Tudo muda. Quando você começa a se movimentar, as pessoas ao seu redor também se movimentam. E é exato. muito, muito bonito isso. Que lindo. Deu pra, assim, agora, depois de 2 anos, que eu hoje tenho essa consciência dessa transformação gigante Que você fez na sua que família. eu fiz na minha família. Olha que lindo. Muito A mulher lindo. sábia realmente edifica seu lar, né? É. Muito... E hoje eu estou inserida total na Empreendedoc, e acho que nasceu também por conta desse fortalecimento, o fortalecimento do casamento, né? Da relação, onde eu pude... Ele que deu o pontapé inicial e eu pude dar esse suporte para ele. E hoje estou totalmente inserida aí na entrega também. Conta pra gente um pouco mais do Empreendedoc. De onde que veio a ideia? Foi você? Foi o neto? Como é que foi isso? Não, a ideia veio dele, partiu dele. Então, nós temos uma clínica, né? Em 2012, nós abrimos nosso consultório. Eu sempre quis abrir o consultório, mas eu achava que era... Vamos ter uma sala e começa a atender, né? E ele falou, não é bem assim. Então, a parte de gestão, né? A parte administrativa, ele sempre gostou e esteve mais à frente. E eu sempre fui mais ali da linha do atendimento, só na linha do atendimento. E depois... E a gente teve algumas dificuldades, ele foi aprimorando, eu também tive que me inserir mais nessa parte de gestão, de empreender. E aí eu comecei a me enxergar como empresária, porque até então, mesmo tendo consultório, eu não me enxergava como empresária. Mas isso assim, né? O mais comum Exato. é que o médico saia O da médico faculdade... não se enxerga. Mesmo tendo uma clínica, tendo o negócio dele ali, não se enxerga como empreendedor, né? Não se enxerga. Demorou para cair a ficha em mim. Acho que no Neto foi mais rápido, assim, ele já tinha essa consciência. Ele é cardiologista? Ele é cardiologista. Tá. Ele é cardiologista. E aí, a nossa clínica, graças a Deus, prosperou bastante, né? E tem a parte de gestão, depois da gente ter apanhado bastante, mas a gente conseguiu organizar e prosperou. Temos outros médicos trabalhando ali na clínica. E aí, no nosso meio, começaram, né, a nos ter como exemplo ali também de sucesso, de prosperidade nessa questão. Porque a clínica, se ela não for muito bem gerida, porque a medicina, ela realmente é uma profissão... além de ser linda, eu super respeito, porque vocês trabalham com o bem mais precioso, que é a vida, né? Sim. Mas ela meio que permite... como é que chama? Extremos.
Sim. Então, você tem um médico ali do plantão, que vai ficar ali no plantão o resto da vida. É, Mas Ou atendendo Plano de Plano de saúde. saúde, atendendo plano de saúde. E você tem esses casos de sucesso, né? Como o de vocês. Então, realmente, uma clínica de 2 médicos empresários que dão certo é um exemplo mesmo Sim. a ser seguido. E aí, ele nessa inquietude, né, também com influências, aí ele quis, né, expandir isso para outros médicos. E aí ele começou a consumir bastante conteúdo da Marília Cardoso, que é a nossa sócia também maravilhosa. Ela é. Um Beijo, Marília. Beijo. Ela é fantástica. Ela é e a mesmo. Empreendedoc tem muito, muito dela, assim, também. Porque ele começou a consumir o conteúdo da Marília. E aí, a gente já aplicando no consultório, a parte de aprimorar consulta, atendimento particular. E aí, ele tentou uma parceria com a Marília para essa parte de gestão, da parte mais administrativa. Uhum. E aí ia dar certo, porém a Marília foi chamada para ser sócia da MLS, a mentoria dela. E aí ela falou, não consigo, e aí o que eu tenho para te oferecer, ela falou para ele, é muito pouco para você, né? Porque eu vejo que você tem um grande potencial. Então, por isso que a gente sempre honra muito a Marília, porque ela teve já a visão antes de dele vocês. mesmo, antes de nós dois. Então, ela falou, você poderia ser o professor, né, da PES Mentoring, mas eu acho que você tem um grande potencial, eu acho que você quer mais. E aí ele resolveu, falou, não, eu vou montar a minha mentoria. E aí nasceu a Empreendedoc. Ele fez o script, todo o roteiro, numa viagem que a gente fez no avião. Ele ficou 9 horas lá esboçando. Ele vendeu antes, fez uma masterclass com uns amigos, começou a montar comunidade. Que legal. Então, ele deu esse pontapé. Bem empreendedor ele, Bem, né? ele é. Muito, 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 muito. E eu fui navegando a onda junto com ele, dando esse suporte, né? E acho que isso também faz diferença no olhar do nosso mentorado. Com certeza. Né? Temos muitas médicas mulheres ali mentoradas Isso também. é bem Casais. legal, né? Isso é bem legal de mentorias que Sim. tem ali um homem e uma mulher, né? Porque você tem essa identificação com mulheres, né? Isso. Isso é bem, bem legal. Como que é essa relação de vocês profissional, né? Eu sempre gosto de saber isso, assim, quando a nossa entrevistada, a nossa convidada vem e trabalha com o marido. Como é que funciona isso? Ai, Dani, é assim, a gente... desde a clínica, a gente... É impossível você separar. Você tá Também em casa acho. e não falar do trabalho, sendo sócios. Assim, é impossível. Também. Mas a gente se policia. E aí, ele se deixar... Ele é muito workaholic nesse sentido, né? Ele curte muito. Então, se deixar, ele vai só falar disso. E eu tento dar uma equilibrada. Então, a gente foi, no decorrer, assim, da vida, fazendo acordos. Então, hora do jantar. Os meninos já sabem, assim, a parte de gestão, empreendedorismo, eles falam de dinheiro. Eu acho muito legal. Ele fala, o mais velho fala, eu quero empreender. Acho que porque de tanto ouvir. Sim, uma referência, Mas né? eles também falam, ai, meu, dá para vocês falarem de outra coisa? Então, a gente também tem que... Tem que policiar, né? Nesse sentido. Mas é impossível separar. A gente não tem, assim, final de semana que você fala, ai, vou relaxar, não pensar em nada. Vocês também empreendem. É impossível, né? Ainda mais sendo sócios. Então, mas a gente faz acordos. Então, quando a gente está com as crianças, no momento de mesa, no tempo de mesa, a gente procura falar deles, né? Às vezes eu tenho que marcar reunião na agenda dele para falar de algum assunto. Sim. Porque a agenda dele é uma loucura, a minha também. Às vezes falta tempo, e aí você 10 horas da noite, então eu preciso te falar, a gente precisa resolver aquilo ali agora. Já aconteceu de meia-noite, esqueci, preciso resolver isso agora. Aí pega e faz. Mas a gente tenta policiar e controlar aí também o nosso tempo. E como que é... assim, você estava falando dessa questão dos mentorados terem essa dificuldade de se enxergar
como empresários, né? Como empreendedores. Como é que vocês conseguem chegar até esses mentorados e fazer com que eles tenham essa mentalidade? Porque o que a gente sempre vê, assim, né? Conversando com pessoas que são da área da saúde, é que tem um estigma, né? Sim. De que, como você trabalha com saúde, você não pode vender. Isso. Né? Você não pode falar de dinheiro junto com saúde, Pode que está cobrar, errado, né? Exato. Então, como é que vocês trabalham essa questão da mentalidade do médico? É uma crença limitante que realmente o médico tem, né? O tal do sacerdócio, você cobrar. Mas, assim, o sistema da medicina, a questão dos planos de saúde, a questão dos plantões, e o médico administra mal essa parte, mesmo a vida pessoal. Então, você sai da faculdade querendo trabalhar, a moeda é plantão. Então, eu quero sim. comprar um carro, são Tantos plantões, tantos plantões. Eu quero comprar um apartamento, são tantos plantões. Meio que você vai ficando escravo disso. E, realmente, vendas é um assunto delicado para o médico, mas a gente foca nessa questão de entrega, falando da mentalidade e a gente meio... Nossa prova social, Sim. né? A nossa prova social. Então, o nosso objetivo é colocar na cabeça do médico que, sim, nós somos o produto, nós vendemos, todo mundo vende alguma coisa. Sim. E a gente tem que ganhar pelo nosso exato. trabalho. E É que o nosso tá tudo trabalho. bem que você tá tudo vender, bem. né? Eu acho que é isso, assim, não é que você como dermato, você não vai vender um negócio, porque não é sobre o vender, é sobre antes, porque a venda Sim. vai acabar sendo um meio ali. Exatamente, é um benefício que É um você faz. benefício. Você tá vendendo a saúde. Você está ajudando né? aquela pessoa. Exatamente. O paciente te procurou, ele quer resolver a dor dele, que seja a dor. Então, se você tem essa solução, essa possibilidade... E não é instituição de caridade. Então, assim, não tem outra opção, né? Todo mundo paga por algum serviço que se presta. Com certeza. Então, com certeza. eu acho que tem que tirar muito esse estigma. Tá, e a gente estava conversando antes, quando você falou que vocês abriram a clínica e tudo, mas teve algum momento que você falou assim, não, realmente eu tenho que sair um pouco da minha cadeira de médica, sentar na minha cadeira de empresária e entender melhor isso aqui? Eu sempre fui a pessoa que ficou mais atendendo e o Neto nessa parte administrativa. Mas a nossa clínica crescendo, eu precisei também fazer parte. Aí foi aí que virou essa chavinha, sabe? Então, ele me perguntava coisas da parte administrativa, a parte de RH com as nossas funcionárias, e que eu brecava, eu falava, não sei. E eu ainda me via mais como médica mesmo, e não como empresária. Sim. E aí, ele falando, não, porque a nossa empresa... Eu falei, Neto, eu sou empresária. Ele falou, lógico, você é empresária. E aí, eu passei a ter mais interesse. Entendi. Né? Quando a gente teve aquela briga do ponto de inflexão do IPTU... Do IPTU. Foi porque ele falava, você meio que deixa as coisas na minha mão, e eu ficava cuidando mais da parte dos meninos, e também cobrava ele das funções da casa. E a gente estava com uma reforma, então foi... Nossa. Não, reforma, olha, se sobreviveu a reforma... a gente tava, exatamente, Tá eu falo, ótimo. você quer botar à prova um relacionamento, entra numa Reforma reforma a casa. gigante que... Não, se você passar por isso, tá bem. A gente tava numa reforma, então aquele mega estresse, eu sobrecarregada na parte de casa, atendendo, ele sobrecarregado com a reforma, atendendo, com a questão do consultório. Era um cobrando do outro ainda a função que estava mais fraca no momento. Que é o que você estava falando de acordos, né, tá? Esse acordo não estava claro, Não aparentemente. estava claro. E aí, ele me falou, não, porque você deixa as tuas coisas na minha mão, papapá, eu também te peço, você me cobra para estar aqui, mas você também... eu preciso te mostrar que você também não está presente aqui. E eu preciso de você presente ali. E aí, eu comecei a estudar mais. Entendi. E eu cheguei no Joel, por exemplo, pela maternidade, pela parentalidade. Porque nessa de querer ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, eu consumindo o conteúdo do Spotify de podcast de parentalidade,
me indicou o dele com o Piangers. E aí que eu conheci, comecei a consumir o conteúdo dele, da parte empresarial, e o Neto estava consumindo da Marília. E eu mandava os do Joel para ele, e ele não via, ele me mandava os da Marília e eu não via. E aí, quando a Marília falou também dele, você vê, ele chegou também no Joel Nisso e eu paguei o hora H pra gente, falei, você vai, porque eu acho que ele comunica muito bem com você. E aí foi onde a gente se inseriu junto nessa parte empresarial e eu passei a estudar mais e tá mais inserida. E na prática, o que você sente que mudou, assim, no negócio de vocês a partir do momento que você se enxergou como empresária? Mudou, assim, muito a questão do olhar até da nossa equipe para mim. Uhum. Porque antes remediavam tudo só com ele, né? Sim. O meu era mais, assim, a coisa dos pacientes, do atendimento. Sim. E mudou, me mudou como líder, líder no consultório também em casa. Sim. Ele ficou mais tranquilo de deixar as coisas na minha mão. Ele foi passando algumas demandas que para ele estava sobrecarregando. Ele precisava focar mais quando abriu a mentoria. Então, ele precisou deixar mais as coisas para que eu pudesse resolver. Ele que faz as vendas? Ele que faz as vendas. Ele faz as vendas. Então, ele é mais porta para fora e você mais porta para dentro. Isso, exato. Aqui Exato. também funciona assim. Eu sou mais porta para fora e a Dani é porta para dentro. Até pelo perfil mesmo, sim, né? Sim. Eu gosto dessa coisa de estruturar, de organizar. E a Débora já é mais pra fora mesmo. Vamos trazer gente. Prospecta. Como diz o Joel na última reunião lá, que ele falou, tem que ter um Joselito. Eu falei, eu quero ser. Eu falei, você já é. Eu falei pra ela, mas você já é. No caso, o Joselito é o Neto. Eu sou mais seu perfil, né? Então, a gente fica mais nessa Mas do que contato também é super importante, né? Esse Super, mastermind acho que é muito legal. Né? Eu acho que é o equilíbrio. Essa parceria que é legal. A gente foca nas habilidades de cada um. Porque pra mim é muito sofrido, entendeu? Ter que estruturar um negócio, ter que seguir um roteiro, uma aula. Eu dói. E pra Dani também, pra ela ter que ficar conversando com todo mundo, falando com todo mundo, ela acha chato. Entendi. Então, que bom que cada uma gosta de fazer uma coisa, Isso, né? equilibra e a coisa prospera, né? É isso. Muito bom, isso aumenta a E qualidade. você se desculpa. Imagina. Tá. Você se descobriu mentora também? Como que foi essa parte? Então, essa é uma coisa que vem acontecendo recentemente. Por uma necessidade, desde o evento no final do ano passado, que eu me senti realmente pertencente e comecei a me enxergar um pouco como mentora por conta dos mentorados, né? Sim. Porque até então, eu achava que a Empreendedoc era do Neto, né? Não era do Neto e da Thaís. E ele falava, eu só consegui chegar onde eu tô porque você me deu todo o suporte, enfim. Então, E as pessoas veem a Empreendedoc como Neto e Thaís, como uma coisa única, né? As pessoas te enxergam por trás disso. Com certeza. Aí, eu comecei a cair essa ficha aí. Entendi. E as pessoas começaram a pedir entrega, as mentoradas. Vamos marcar uma entrega com a Thaís, a gente quer saber como ela consegue dar conta do atendimento dos meninos, né? A gente quer saber o dia a dia dela. E essas são as dores reais de uma mulher médica, esse olhar, né, feminino, essa coisa do autocuidado. O homem não tem. Não tem. Né, essa sensibilidade. Nos eventos também você já devia ajudar, né? Porque eu vejo os eventos de vocês super bem cuidado. Exatamente. Eu comecei cuidando... Não, você vai para os eventos, é isso. Hoje eu já estou no onboard, entrega e processos. E eu falo, sou CX. Não, gente, é tudo. Eu tô tudo. nisso, sabe? E agora o pessoal está pedindo mais entrega. No último evento que a gente fez, eu dei uma palestra falando dessa questão da sociedade, né? De uma família, enfim. De você gerir família e empresa. E muita gente, o feedback foi incrível, assim. A gente acha que é um assunto... Na minha cabeça podia ser uma coisa subjetiva e as pessoas querendo mais a parte de conteúdo técnico...
Nossa, o feedback foi muito positivo, tanto das mulheres quanto dos homens, Ah, sabe? que Essa legal. questão de casal, Tem muito casal, né? No muito Empreendedoc. casal, É muito casal. comum mesmo ter... É. Porque médico se relaciona muito com médico, Sim, né? Então, sim, é tem a bastante. família de médico, né? O Sim, casal é médico. Sim. Então, comunicou muito e agora eles estão pedindo para eu estar mais presente. Então, eu estou nessa transição. Mas eu acho tão legal isso, assim. Eu também demorei a me enxergar como mentora, sabe? A gente até... A nossa começou em dezembro. A gente começou a vender mesmo em novembro, dezembro. Mas eu acho que é tão legal você ver... eu falo com a Dani, eu faria isso de graça, assim. Porque você fala um negócio, você entra no sonho da pessoa, você entra no negócio dela... E aí, a partir daquilo, vai gerando um impacto tão positivo na vida dela, na família dela, em outras pessoas que estão sendo impactadas com aquele conteúdo. E eu falo, nossa, olha que demais. É como eu esperei tanto tempo para começar. Para ajudar, né, Exato. as pessoas. Porque no final é isso, assim, a gente realmente enxerga. É um negócio que acaba que a Marília foi isso pro Neto, né, em uma medida. É trazer essa visão de falar, olha, você pode mais. E a gente sempre fala isso com as meninas, né? A gente acredita mais nelas do que elas, sabe? Não, a gente total. consegue enxergar, assim, tipo, não, vai por aqui. Olha aqui o tamanho que você é. E às vezes na maioria das vezes, é realmente necessário que alguém de fora veja aquilo e te mostre, né? Porque Total. você tá ali no meio daquele caos, né? E que é a vida, né? Não, e você tá no seu automático, Exato, que você você não acha que consegue não é uma perceber. habilidade, ai, nossa, e é isso. E quando a gente foi apresentado no MLS em Buenos Aires, o Joel que foi apresentar, ele falou, não, porque eu não tinha essa visão, eu comecei a ter essa visão também a partir dali. Mesmo o Neto falando, os mentorados falando, aí quando o mentor... que eu fiz a mentoria dele, né, de influência, quando o mentor falou, não, olha, ele tá aqui, na verdade, ele nem consumia meu conteúdo, e a Thaís, que empurrou ele pro Hora H, e aí ele aplicaram para influência, e hoje ele tá aqui. Aí eu falei, cara, eu tive importância. Muito grande, inclusive, Você entendeu? né? Eu tive importância, mas Claro. eu não tinha esse olhar. Não tinha esse olhar. Mas é exatamente o que você estava dizendo. Como já é natural para você, já é seu, já faz Já é parte. óbvio. Para você meio que não fez nada, né? Exato. Só que você fez muito. Exato. Né? A sua participação foi muito importante também. Exato. E quando eu entrei no Influência, nós entramos juntos... Eu lembro de vocês daquele primeiro... do jantar. No primeiro jantar, em Alphaville, né? Então, quando a gente entrou no Influência, eu entrei... Eu nem sabia mais o que eu estava fazendo ali. Eu queria estar naquele ambiente, eu queria estar naquele ambiente, eu achei incrível. Foi o momento que a gente estourou a bolha, saiu daquele meio só médico, sabe? Aquela mentalidade mais limitante. Então, quando você fura a bolha, quando você sai da caverna e vai para esse mundo de empresários, fala, gente, eu quero estar aqui. Então, eu nem sabia direito o que era a mentoria dele de coisa. Eu quero estar perto dessa galera. E o Neto, que já tinha esse esqueleto montado da mentoria, eu falei, eu também tenho que ter um produto, Então, eu entrei completamente perdida nesse sentido. Sim. E aí, né, o processo natural das coisas, com a formação da Empreendedoc, aí que eu percebi, mas demorou para eu ter essa clareza de que eu estava lá não para ter um produto meu, uma mentoria minha. Mas você fazia parte daquilo, mas que eu né? fazia parte daquilo. Então, eu tô nesse processo. Agora eu me vejo mais como mentora. Tá, conta pra gente alguma transformação, assim, que emociona você, né? Dentro dos seus mentorados ali. O que te... Alguma coisa que você lembra que agora, alguma história de transformação? Olha, tem um casal que é sócio lá. Recente, assim, que eu tive esse feedback, né? A gente tem vários, de ROI financeiro, com empresário, de mais tempo com a família. Temos várias histórias. Mas eu tive um feedback tão intenso para mim que a gente, às vezes,
não valoriza tanto, né? O que você... Sim. Você não sabe quanto você ajudou, mas eu tive um feedback tão intenso. Semana passada, a gente fazendo a reunião de feedback de um mentorado que já está desde o comecinho. E aí ele falou do crescimento, ele falou, nossa, muito legal o conteúdo, mas ele falou que fez a diferença foi na sua aula do Empreendedoc Day, onde o nosso casamento, eles eram sócios, nosso casamento estava passando por uma turbulência, a gente está ainda com problemas financeiros de dívidas, já mudou bastante coisa, a gente já conseguiu organizar onde ele tinha essa dificuldade, mas o que realmente mudou a minha visão e aonde eu estou focado agora é restaurar meu relacionamento com a minha esposa. Hoje eu enxergo com outros olhos, né? Eu sei que ela me ama muito, eu sei que ela quer o meu bem. Então, essa restauração da família. Que vai além do que vai negócio, além da né? questão financeira, da Exato. questão de prosperidade profissional. Se ser um... Tipo, só isso já valeu, Então, né? assim, pra mim, eu falei, nossa, eu fiquei pagou. arrepiada. Ele escreveu um texto pra mim, que ele falou, ai, às vezes eu sou ruim de falar, eu gosto de escrever. Aí ele me mandou, eu falei, gente, eu fiquei super Que emocionada. gracinha. Então, esse pra mim foi o que mais me impactou. Nossa, é E aí muito vale lindo. tudo, né? Nossa, Quando a vale gente- tudo. não Que tem é preço isso, é família, né? É família. É a base. Não adianta você ter sucesso profissional e não ter o sucesso ter na dentro de base. casa, não ter na Sim, base, né? Não, Então, muito bom. é isso que a gente prega. Então, quando ele falou, eu falei, gente, impactou. Que legal. Muito legal. Tá, e se alguém estiver assistindo a gente aqui da área da saúde, mas que ainda não pode, né, tá numa mentoria, porque acaba que esse mundo de mentoria ainda é um valor, né, mais high ticket. Sim. Então, teria alguma dica que você daria que a pessoa já consegue aplicar? Assim, ó, primeiro que você fala, ó, gente, olha para isso, faz isso, muda esse comportamento. Eu acho que, assim, primeiro focar na mentalidade. Buscar conteúdo de mentalidade. Então, Pra a gente mudar também vai isso, lançar cursos gravados, procurar conteúdos de mentalidade e procurar sair da bolha da medicina, sabe? Da área da saúde. Então, consumir conteúdos de empresários de sucesso, né? Boa. Para mudar a visão. A gente aprende com os nossos sócios, né? Sim. E mentores que visão é tudo. Visão Então, é o tudo. médico tem uma visão muito limitada. Então, primeira dica é busque conteúdo de mentalidade empreendedora, para sair dessa bolha só da área médica, sabe? Boa. Muito bom. Eu acho também que a visão é tudo. A gente aprende lá que visão é maior que poder, É maior né? que poder. E às vezes as pessoas não entendem muito isso, mas você não consegue chegar aonde os seus olhos não alcançam, né? Você não vai tocar aquilo ali. Exato. Então, realmente ter essa visão, e vocês são uma prova viva, né? Que a Marília deu essa visão pro Neto. Falou, olha, você não precisa de mim, você pode ter a sua própria. Exato. E nem um ano depois, ele está aí com 130 mentorados, pagando um valor alto, mas Sim. não é sobre também dinheiro, é sobre Sim. a transformação, o legado, né? Então, isso é muito legal. Com E é certeza. importante proteger essa visão também, né? Super. A gente sempre fala isso porque o que mais vai ter é desafio para te falar que não é por aí, não é esse o caminho. E esse também vai é dar muito certo. o papel do mentor, né? Porque Sim. às vezes realmente você não está conseguindo enxergar. Então o mentor vai te mostrar, vai te dar aquela visão Que é que possível. às vezes você não tem. Exato. E vai te dar ferramentas para você chegar lá. E outro conselho que eu daria, porque no meio médico tem muito isso de preocupação com o julgamento dos outros, né? Principalmente dos colegas. Uhum. Eu tive muito isso, precisei trabalhar bastante. Então, Tipo, virou pra estar na rede. blogueira. Exato. Nossa, foi o que a gente mais ouviu. Mas não é só no meio médico, não. Eu acho que para todo mundo é assim. Não, foi picareta, porque no começo quem tá na internet é picareta, esses papo de coaching. Então, Papo assim, de coaching. você tem que filtrar e focar em que é o que a gente aprendeu, né? Não siga conselhos de quem não construiu nada. Esteja Exatamente. perto das pessoas que estão aonde você quer chegar. É aí que muda a questão da visão. E assim, eu sempre falo isso e às vezes parece grosseria, né? Tipo, não, a sua opinião não me importa, porque você nunca construiu nada.
Mas não é nesse sentido só de eu não vou te ouvir, você não tem direito a ter uma opinião. É porque, às vezes, a pessoa, ela não tem mesmo essa visão. Ela não acha que aquilo é possível. E aí, não tem como você culpá-la de uma coisa que você tá vendo, mas ela não tá vendo. A gente aprende que tem que ter cuidado com quem você divide os seus sonhos, né? Total. Tem uma história que a gente conta bastante na mentoria, que tinha um cara com 40 anos, quer começar a andar de skate, e aí encontra outro que começou a falar, não, eu machuquei aqui, eu quebrei o quadril, eu quebrei o joelho, eu machuquei, não faz isso, não faz isso. Mas se ele senta, por exemplo, de um campeão de skate, fala, não, você quer? Beleza, é isso que você quer? Então, você tem que começar com o equipamento X, na pista Y, fazer aula com o professor tal, e aí depois você vai progredindo. Então, você tem que ter cuidado com quem você divide, Exato. porque Sim. senão a pessoa realmente te puxa para baixo, né? Que são as crenças limitantes de cada um. Exato. E para descer todo santo vai ajudar, né? Todo mundo, você vai arrumar um tanto de gente para falar. Não, porque isso não dá certo. Não, mas você não tá vendo que não tá dando certo? Tipo, não tô vendo, não. Tô vendo que eu tô caminhando e que o trem tá dando certo e que... E eu acho que o mais desafiador disso tudo é quando essas crenças e essas puxadas são das pessoas, de familiares, pessoas que você Sempre ama. são. Mas né? o que mais Que tem, pesa. né? O É Joel o que mais fala, né, acontece. que o fogo sempre é amigo. Sempre. E aí, esses são os mais difíceis. E aí, você prova o contrário com seus resultados. Então, né? Resultado resolve tudo. resolve tudo. Então, é isso. Então, meu conselho é isso. Busque mentalidade, fura a bolha, esteja perto de pessoas que onde você quer chegar, porque é possível. É verdade. possível. É verdade. Muito bom. Não é fácil, né? Mas é possível. Não é um caminho super fácil. possível. Não, é muita dedicação. Tem que querer pagar o preço. Tem que querer pagar o preço. Tem muito, muito ônus, né? Tem. Mas Não vai dar tudo certo. Aquele negócio de vai dar tudo certo. Não vai dar. Exato. Vai dar tudo errado. E é Mas no aí, desafio, mesmo assim... no erro que a gente aprende, né? E aí É você vai isso. caminhando. Com certeza. E uma coisa que eu observo muito, assim, nos empresários, né? Que a gente convive e tudo... o empresário que dá certo não é aquele que não deu nada errado, é o que persistiu até dar certo. Com certeza. É a persistência, gente. Persistência, Até dar certo vai dar constância. muito errado. Vai. E mesmo depois que dá certo, continua dando errado. Vai dar também. outros errados. E pra dar certo, precisou dar errado, né? A gente só Exato. entende isso depois. Puxa, É. ainda bem que deu errado aquilo ali, porque eu consegui chegar aqui por conta do que aconteceu. Exatamente. Só que essa visão... E a gente vai pegando essa maturidade com o tempo, né? verdade. Tem coisas que você fala, deu errado. Não, calma. Então, vamos não é por entender, aqui. vamos olhar, né? Vamos ajustar a rota e tá isso. tudo bem. Muito bom. Muito bom. E a gente tá Passou chegando muito no finalzinho. rápido, Passou muito rápido. Conversa boa. Conversa boa. Tá, a gente, no final, né, sempre pede para que você sugira para quem tá nos assistindo, nos ouvindo, um livro e uma música. Livro que eu amo, que fez muita diferença na minha vida, é A Coragem de Ser Imperfeito, Maravilhoso. da Brené Brown. Adoro ela. Onde você pode expor sua vulnerabilidade, e a sua vulnerabilidade, na verdade, é a sua maior força. É verdade. E música, atualmente, a música é Minha Essência, do Tiago Brado, que é um louvor, e é na fase que eu me encontro hoje, né? De focar na minha espiritualidade, nessa minha evolução. Maravilhosa. Muito bom, Tá, Foi um obrigada. prazer te receber prazer aqui. foi meu. Foi Obrigada uma delícia pelo a nossa convite. conversa. Eu amei também. A gente Muito amou. bom, obrigada. Obrigada a vocês. Bom, então a gente chegou ao final desse episódio. Para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, compartilha com alguém que também possa se beneficiar desse papo que a gente teve aqui maravilhoso com a Thaís. E a gente se vê no próximo episódio do Mira Nelas. Tchau. Tchau.